Está no ar mais um episódio do Europa na Veia, o seu podcast sobre o futebol do velho continente. Eu sou Nathalie Lopes e irei apresentar as principais notícias com a melhor equipe de repórteres. Então, continua na escuta e bora ouvir as novidades. Nessa última semana, a Premier League voltou com muitos gols. Além disso, foram definidos alguns campeões, como o Bayern de Munique na Bundesliga e o Napoli na Copa da Itália. Isso e muito mais, você vai acompanhar a partir de agora. My friends, Fernando Morales aqui e a Premier League finalmente voltou. Já tivemos 9 jogos disputados nesta rodada, 3 empates e 6 vitórias. Então pode ter certeza que o que ocorreu nesta rodada foi bola na rede. Na sexta-feira, dia 19 de junho, o Norwich Lanterninha da Premier League recebeu o Southampton e foi goleado por 3-0. Também jogando na sexta-feira, Tottenham e Manchester United ficaram no 1-1, mas é extremamente importante falar sobre o desempenho de Paul Pogba, que foi fundamental no empate dos Red Devils. Já no sábado, a bola rolou em 4 estádios diferentes. Watford, que vinha de uma recuperação desde a parada, ficou no empate com o Leicester City, um gol para cada lado. Jogando em casa, o Brighton virou diante do Arsenal com direito a gol nos acréscimos nos últimos minutos. Com a derrota, os Gunners ainda não venceram, foram 2 derrotas em 2 jogos. Já no Olímpico de Londres, o West Ham reestreou com uma derrota para os Wolves, 2-0 para os visitantes. Por fim, o Crystal Palace visitou o Bournemouth e com um presente de grego, deixou 2 gols e conquistou os 3 pontos. Nos jogos de domingo, teve gol até de brasileiro. Joelinton, centroavante do Newcastle, fez um dos 3 feitos e com isso os Toons venceram. Quem também virou na Premier League foi o Chelsea. A equipe londrina começou atrás, mas com gols de Pulisic e Giroud conseguiu reverter a situação. Fechando os jogos, no clássico de Liverpool, Everton e o líder da competição ficaram no 0-0. Nesta segunda-feira, dia 22, a rodada será complementada com a partida entre Manchester City e Burnley. Para deixar vocês atualizados, aí vamos com o G4 da competição. O Liverpool segue em primeiro com 83 pontos, seguidos pelos Citizens com 60, mas com um jogo a menos. Logo atrás vem o Leicester City com 54 e o Chelsea fecha o G4 com 51 pontos ganhos. Até semana que vem e siga acompanhando aqui o nosso podcast do futebol europeu. O futebol alemão vai chegando ao fim da temporada e dos 4 campeonatos que estão rolando, 3 já tem campeões. No meio de semana e com 2 rodadas restantes, Bayern de Munique, Wolfsburg e Arminia Bielefeld dependiam só de si e venceram para levantarem as taças da Bundesliga, Frauen Bundesliga e Zweite Bundesliga respectivamente. A Frauen Bundesliga é a Bundesliga feminina e a Zweite Bundesliga a segunda divisão alemã. O futebol na veia parabeniza essas equipes e suas torcidas. Enquanto isso, vamos ao final de semana que teve a 33ª rodada da Bundesliga que definiu muitas coisas. No duelo direto pela parte de baixo da tabela, o Mainz venceu por 3-1 o Werder Bremen e se manteve na primeira divisão. Sendo assim, Fortuna Düsseldorf empatou com o Augsburg por 1-1 e o próprio Werder Bremen brigarão para ver quem vai à segunda divisão e quem irá ao playoff na última rodada. O Bayern de Munique bateu o Freiburg e as goleadas de Wolfsburg e Hoffenheim os classificaram para a Europa League. Basta saber quem irá ao playoff e quem irá à fase de grupos. Na luta pelo G4, o Bayer Leverkusen perdeu para o Hertha Berlim e se complicou. O Mönchengladbach bateu o Paderborn, só depende de si para ir à Champions. Enquanto o RB Leipzig precisava vencer, mas perdeu para o vice-líder Borussia Dortmund com 2 gols de Haaland. E agora os touros necessitam de um empate para ir à competição internacional. Lembrando que o RB não deverá ter na última rodada Ampadu e Werner, que irão ao Chelsea na próxima temporada e já se despediram do clube. E assim segue a tabela da Bundesliga. O Bayern de Munique, octacampeão, 30 títulos da Bundesliga, tem 69 pontos. Borussia Dortmund tem 69. RB Leipzig em terceiro com 63. Fechando o G4, o Mönchengladbach com 62. Em quinto, na zona de Europa League, o Bayer Leverkusen com 60. O Wolfsburg com 49, que está na fase de grupos. E a mesma pontuação, só que 6 gols a mais do sétimo colocado e que saiu na playoffs, Hoffenheim. Na parte de baixo da tabela, Fortuna Düsseldorf está na zona de playoff com 30 pontos. O Werder Bremen tem 28 na zona de rebaixamento e o Lanterna já rebaixado, Paderborn tem 20. Lembrando que neste sábado as partidas acontecerão todas às 10h30 da manhã, horário de Brasília. E eu sou Guilherme Ribeiro, para a Europa na Veia. A 30ª rodada da La Liga começou na sexta, no dia 19. Granada e Vila Real abriram a rodada.
e o Submarino Amarelo venceu por 1-0 e entrou na zona de classificação da Europa League. Mallorca e Leganés se enfrentaram também nesse mesmo dia e buscavam sair da zona de rebaixamento, mas o confronto acabou empatado em 1-1, sendo prejudicial para os dois times. O Barcelona enfrentou o Sevilha fora de casa, buscando consolidar a liderança do campeonato. O duelo foi muito difícil e o clube acabou empatando em 0-0 e perdeu a liderança do campeonato espanhol. No sábado, dia 20, o Espanhol, lanterna da competição, recebeu o Levante e acabou perdendo por 3-1. Os visitantes estão no meio da tabela. O Atlético de Bilbao recebeu e venceu o Betis por 1-0 e também se encontra no meio da tabela. O Getafe sonha com a Champions League, mas recebeu o Eibar e tropeçou por 1-1. O clube está na zona de classificação da Europa League. O Atlético de Madrid venceu o Valladolid por 1-0. Foi no sufoco, mas venceram e conseguiram subir para a terceira colocação. No domingo, 3 jogos fecharam a rodada do campeonato. O Celta de Vigo recebeu o Alavés e fez 6-0, um verdadeiro massacre. Rafinha marcou 2 golaços e o time respirou na tabela, se afastando da zona de rebaixamento. O Valência recebeu o Osasuna. O meia Gonçalo Guedes fez uma bela jogada e marcou um golaço. O clube continua na busca do G6 da competição. E no último jogo da rodada, o Real Madrid venceu o Real Sociedad por 2-1. Vinícius Júnior fez uma bela partida, começando como titular. O Real Madrid chegou a 65 pontos, o mesmo número de pontos do Barcelona. Só que no critério de desempate, o Real Madrid está na primeira colocação, sendo o novo líder da La Liga. Eu sou Nicolas Almeida, com informações da La Liga para a Europa na Veia. Nápoles está em festa. Gattuso e companhia levaram o Partenopei ao título da Copa Itália. Após empatar 100 gols no tempo normal, a decisão contra a Juventus foi para os pênaltis. Merê pegou a cobrança de Dybala e viu o lateral brasileiro Danilo isolar a bola. Tendo nada com isso, o Napoli converteu suas 4 penalidades e levantou a taça. Essa foi a primeira conquista de Gennaro Gattuso como técnico e o 6º título da equipe na competição. E depois de quase 4 meses, a Série A voltou. Os primeiros duelos pós-paralisação foram as 4 partidas atrasadas da 25ª rodada. No dia 20, o Torino recebeu o Parma no Olímpico de Turim, empatou em 1-1. O resultado foi péssimo para o mandante, que ficou a apenas 3 pontos da zona da degola. Já o Verona fez valer o mando de campo e venceu o Cagliari por 2-1. Os duelos restantes foram disputados no dia 21. O Sassuolo deu azar de encarar a Atalanta em Bérgamo e saiu goleado por 4-1. Fechando a rodada, a Inter de Milão superou a Sampdoria no Giuseppe Meazza. Lukaku e Lautaro Martinez deixaram seus gols na vitória por 2-1, diminuindo a distância para os líderes. Sem confrontos pendentes, o campeonato seguirá sua maratona. Serão 120 jogos até o dia 2 de agosto, data que a Federação Italiana definiu como prazo para finalizar a atual temporada da Série A. Agora, Juventus, Napoli e Internazionale brigam pelo título. A sensação Atalanta fecha o G4. Do outro lado da tabela, Spal e Breccia têm suas idas à segunda divisão já encaminhadas. Enquanto isso, a última vaga para o rebaixamento, atualmente ocupada pelo Lecce, segue em disputa. Udinese, Torino, Sampdoria e Genoa, todos próximos da zona, brigam para se afastar. Dessa forma, chega ao fim mais um boletim do futebol italiano. Rômulo Morsi para a Europa na Veia. O campeonato português vai chegando ao fim e a competição segue sem definição, tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela. Na semana passada, tivemos a 27ª rodada, que começou na segunda-feira 15. Marítimo e Paços de Ferreira receberam Gil Vicente e Belenenses respectivamente e ambos venceram por 2-1. Os 3 pontos foram muito importantes para as equipes, que lutam para afastar o fantasma do rebaixamento. O Portimonense, penúltimo colocado da liga, empatou com o Santa Clara fora de casa por 1-1 e ficou a 7 pontos do primeiro time que está fora da zona da degola. O Porto jogou mal novamente e não conseguiu vencer. Dessa vez, empatou por 0-0 com o Deportivo Aves, lanterna da competição. Na quarta-feira, o Benfica aproveitou o tropeço do rival, venceu o Rio Ave por 2-1 e voltou à liderança da Liga Nossa. O Braga segue sem vencer após o retorno da competição e, dessa vez, empatou com o Famalicão por 0-0. Com o empate,
perdeu a terceira colocação para o Sport, que venceu o Tondela por 2-0 na rodada. Assim, o Benfica chegou aos mesmos 64 pontos do Porto e assumiu a liderança do campeonato nos critérios de desempate. Sport com 49, Braga com 47 e Famalicão com 44 fecham o Z5. Rio Ave e Vitória de Guimarães vêm em seguida com 41 e 40 pontos respectivamente e ainda almejam conseguir a classificação para a Europa League. Já pela parte de baixo da tabela, Marítimo e Paços de Ferreira chegaram aos 28 pontos, enquanto que o Portimonense alcançou os 21. A 28ª rodada começou neste domingo, com o Gil Vicente vencendo o Deportivo Aves por 3-0. O Portimonense irá receber o Marítimo em um confronto direto que pode definir a luta contra o rebaixamento. Já o Benfica irá enfrentar o Santa Clara, enquanto que o Porto irá jogar contra o Boa Vista. O Sport irá visitar o Belenenses e o Braga receberá o Vitória de Guimarães. Pelo mercado da bola, o jornal britânico Daily Express noticiou que o Chelsea desistiu da contratação de Jesus Corona. Apesar disso, os Dragões precisam equilibrar as contas do clube e, assim, Alex Telles, Danilo, Diogo Leite e Fábio Silva são considerados negociáveis pela diretoria. Essas são as últimas notícias sobre o Campeonato Português. Aqui quem fala é Matheus Gandara para o Europa na Veia. Para saber mais, é só acessar o site do Futebol na Veia. Prognósticos, colunas e o Mercadão da Bola. Isso e muito mais. Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Iremos saber mais sobre os campeonatos do lado oriental da Europa, que já tem alguns campeões definidos. Fala galera do Europa na Veia, tô aqui de volta para falar com vocês sobre o nosso querido futebol croata, que neste fim de semana teve rodada do Croatão e aconteceu o que a gente já esperava. O Dinamo de Zagreb se sagrou campeão com 6 rodadas de antecedência, atingindo 72 pontos. A equipe comandada por Igor Jovicevic conseguiu o título após uma ótima semana. Com a vitória por 3-2 contra o Slaven Belupo no meio da semana e o empate de 0-0 neste fim de semana contra o Gorica, era o que bastava para o título. Agora são 21 troféus da liga em toda a sua história. A equipe da capital conta com uma diferença de 19 pontos para o vice-líder da competição, o seu rival Lokomotiva de Zagreb. Agora as brigas pelas vagas das competições europeias seguem bem acirradas, são apenas 3 vagas para 4 clubes, Lokomotiva de Zagreb, Osijek, Rijeka e o Hajduk, sendo uma diferença de apenas 2 pontos entre o segundo colocado Lokomotiva e o quinto Hajduk. Nessa disputa, o Lokomotiva venceu o Hajduk por 3-2. O destaque da partida foi o zagueiro Colinier, que marcou 2 gols, inclusive o da virada, já nos acréscimos. Entretanto, o Rijeka sofreu um revés nessa rodada, perdendo por 1-0 para o Slaven. O gol solitário da partida foi marcado pelo brasileiro ex-Santos, Matheus Lima. E fora de casa, o Osijek venceu o Inter Zapreste por 1-0, com gol de Mirko Maric, o artilheiro da competição com 19 gols. O Zapreste segue perdendo pós-pandemia. São 4 derrotas em 4 partidas, mantendo a equipe como lanterna da competição com 17 pontos em 30 jogos. E para finalizar, no clássico da rodada, o Varaždin venceu por 3-0 o Istra 1961, ficando a 7 pontos da zona de rebaixamento. E essas foram as informações do futebol croata. Eu sou Vinícius Mota, para a Europa na Veia. Na Primeira Liga da República Tcheca, a 31ª rodada foi movimentada, porém sem surpresas. No sábado, o líder Slavia Praga ganhou fora de casa do Ostrava por 3-1 e já faz a sua contagem regressiva para o título. Ainda no sábado, o terceiro colocado Sparta Praga recebeu o quinto colocado Liberec e aplicou sonoros 4-1. Se consolidando assim cada vez mais na terceira posição e buscando confirmar sua participação na fase qualificação da Liga Europa. No domingo, o jogo que fechou a rodada, o Viktoria Pilsen venceu o Jablonec por 2-0 e confirma a sua sólida segunda posição. Na próxima rodada, que começa já nesta terça, o Sparta Praga recebe o Ostrava
E na quarta teremos o grande clássico, o embate, o mais esperado da temporada, em que o Slavia Praga recebe o Viktoria Pilsen. Dependendo do resultado, o Slavia Praga já pode comemorar o seu título. Cá entre nós, questão de tempo para o Slavia Praga comemorar mais um título da Primeira Liga da República Tcheca. Essas foram as notícias do futebol tcheco. Eu sou o Marcos Moraes, para o Futebol na Veia. Arroê! Fala galera, na Turquia, a 28ª rodada da Super League começou na sexta-feira 19. O Başakşehir venceu por 2-1 o Ankaragucı fora de casa e chegou à liderança do campeonato, com 59 pontos. No sábado, o Kayserispor venceu o Gençlerbirliği por 2-0. O Beşiktaş visitou o Denizlispor e aplicou uma sonora goleada por 5-1. O Malatyaspor venceu o Göztepe por 2-1. No domingo, o Kasımpaşa venceu o Fenerbahçe por 2-0. O Galatasaray empatou por 3-3 com o Gaziantep. Por fim, Konyaspor e Sivasspor ficaram no 2-2. A rodada se encerra nesta segunda. O Trabzonspor encara o Alanyaspor e precisa vencer para retomar a liderança. Antalyaspor e Rizespor também se enfrentam. Até o momento, o Başakşehir lidera o campeonato com 59 pontos. O Trabzonspor é o segundo com 56 pontos. O Sivasspor vem na terceira posição com 53, seguido do quarto colocado Galatasaray com 51 pontos. Copa da Turquia. Na última terça-feira, 16, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Turquia, o Trabzonspor venceu o Fenerbahçe por 3-1 e garantiu sua vaga para a decisão. No jogo de ida, a equipe já havia vencido por 2-1. Já na outra semi, o Alanyaspor venceu por 4-0 o Antalyaspor e garantiu vaga para a final. Na ida, o time tinha vencido por 1-0. Esse foi o Boletim do Futebol Turco. Eu sou André Lobato para a Europa na Veia. O campeonato ucraniano tem pelo quarto ano consecutivo o Shakhtar Donetsk como campeão. Desta vez, a temporada foi sacramentada com 5 rodadas de antecipação, após a vitória deste sábado sobre o Alexandria por 3-2 em Kiev. Conhecido por ser um time recheado de brasileiros, os Tupiniquins mais uma vez ajudaram o Shakhtar a se manter no topo do futebol ucraniano. Desta vez, os gols foram marcados por 2 jogadores formados na dupla Grenal, o atacante TT 2 vezes e o meio-atacante Tyson. Agora tetracampeão nacional, o Shakhtar Donetsk já conquistou 3 vezes o campeonato ucraniano, desde a primeira edição do torneio em 1992. Entretanto, o maior vencedor ainda é o rival Dinamo de Kiev, com 15 títulos. O campeão ucraniano começou a partida com 7 jogadores brasileiros, os laterais Dudu e Marquinhos Cipriano, o meio-campo Alan Patrick, os meias Marlos, Marcos Antônio e Tyson e o atacante Júnior Moraes. Coube a Tyson abrir o placar, de pênalti. O jogo, porém, foi mais complicado do que o técnico português Luiz Castro esperava. Os rivais conseguiram virar nos minutos iniciais do segundo tempo. Até que então, o treinador resolveu mexer no time e lançou o TT, ex-Grêmio. O gol de empate saiu 3 minutos depois, após a assistência de Marquinhos Cipriano. A pressão continuou e o jovem atacante marcou o terceiro do Shakhtar Donetsk, de cabeça, aos 33 minutos do segundo tempo, sacramentando assim o título. Ele tem 6 gols em 23 jogos no campeonato. Um fato interessante no jogo foi a homenagem dos jogadores para os profissionais de saúde ucranianos. Antes da bola rolar, os jogadores se aqueceram usando camisas em homenagem aos médicos ucranianos, que estão trabalhando na pandemia do Covid-19. No domingo, 21 de junho, se comemora no país o Dia do Profissional da Saúde. As recomendações são claras para evitar a propagação do coronavírus, evitar abraços, entre outras preocupações. Porém, foi impossível conter. O brasileiro Marcos Antônio disse após o jogo, abre aspas, são aquelas ordens que todo mundo sabe de não poder abraçar, mas na hora ali, no momento, não teve como. São nossos parceiros de clube, a gente está todos os dias juntos. Então a gente tem que comemorar, é um título, é um momento especial. Fecha aspas. Eric Nascimento para o Futebol na Veia. Privyet Yukibtel Futebola. Nos próximos dias poderá haver mudança no CSK. Após uma derrota por 4-0, sofrida pelo Zenit, diversos jornais russos já dão como certa a saída do técnico Viktor Koncharenko. Também é dito que o técnico já entregou uma carta de demissão ao presidente do time e tenha comunicado à equipe a sua vontade de sair. No CSK desde 2016, ele já ganhou 2 medalhas de prata do campeonato russo e venceu a Supertaça Nacional. Já no Rostov, em sua primeira partida, após a volta do campeonato russo, teve que colocar em campo sua equipe sub-17. O motivo? 6 jogadores do seu elenco principal estão contaminados pelo novo coronavírus.
O jogo, infelizmente, não acabou bem para os visitantes, tendo um resultado de 10-1. O Rostov tentou adiar o jogo, mas a equipe da casa, Sochi e a União Russa de Futebol não aceitaram o pedido. Nesta partida, o goleiro do Rostov, Denis Popov, foi eleito um dos melhores em campo, defendendo um pênalti quando ainda o jogo estava 2-1. Também nesta edição do Campeonato Russo, houve mais uma surpresa. O Lokomotiv venceu por 1-0 o Orenburg, conquistando o segundo lugar com 44 pontos. Mas a real surpresa não foi a vitória do Lokomotiv, mas sim a mudança do técnico. O já experiente Yuri Samin foi substituído pela jovem promessa, nem tão jovem assim, Marko Nikolic, de 40 anos. Marko teve suas últimas passagens pelos times de Videoton, da Hungria, e Partizan Belgrade, da Sérvia. Aqui é o William Cardoso para o Futebol na Veia. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com @futebolnaveia. Lives, entrevistas e muito mais. Só ir lá dar uma conferida. Agora, você vai conhecer os países europeus que ainda estão sem ver a bola rolar. Olá a todos, eu sou o Vitor Hugo e estou aqui para falar para vocês sobre o campeonato holandês. O KNBV nomeou Houssi Benzai como gerente de programas de racismo e discriminação. O ex-jogador profissional de futebol, no entanto, já começou no dia 1º de março na nova posição na Associação Holandesa de Futebol. Hubert Bruls, presidente do Conselho Nacional de Segurança, certamente não descarta a possibilidade de que milhares de espectadores já possam assistir a partida no início da temporada, da Eredivisie. A temporada começa em setembro e o presidente afirma que é possível manter 1,5 metro de distância no estádio. Agora falando sobre contratações, Tim Mataves não vai estender o seu contrato com o Vitesse. Ainda não está claro onde será o futuro do atacante. Vitesse também perderá provavelmente o jogador Brian Lissen. O extremo esquerdo também tem um contrato vencido. O Feyenoord se fortaleceu nesta sexta-feira com a contratação do jogador Mark Diemers. O jogador assinará um contrato de 3 anos com o clube, jogando até meados de 2023. Esse é o boletim holandês dessa semana. Um abraço a todos e até semana que vem. Com a volta dos times acontecendo aos poucos, as atenções dos belgas se voltam novamente para o mercado da bola. O hondurenho Andy Nadjar despediu-se do Anderlecht. Chegado em 2013 e com mais de 160 jogos pelo clube, onde conquistou 2 títulos, o jogador falou que pretende voltar em breve e agradeceu pelo apoio e carinho dos torcedores. As baixas dos roxos e brancos não param por aí. Romeu Lavia, jovem de 16 anos, deixa o clube de Bruxelas após 8 anos na academia. Parece que o destino do atleta seja mesmo o Manchester City, que está muito interessado na joia. Em suas redes sociais, Lavia escreveu, abre aspas, "Vocês me tornaram um jogador de futebol melhor e uma pessoa muito melhor. Este clube e essas cores serão sempre um lugar especial no meu coração. Agora é hora de virar a página e começar um novo capítulo." Fecha aspas. O Antwerp, de fato, é um dos clubes mais ambiciosos e que mais se movimentam no mercado, e agora anunciam a chegada de Birg Verstraeten, e que estava no Colônia da Alemanha. O jogador comentou que o crescimento do Antwerp nas últimas temporadas foi justamente o que o trouxe de volta à Bélgica. Enquanto isso, novidade no Cercle Bruges, ou quase isso. O time procura um novo treinador há quase 2 meses e só agora o presidente do clube comentou a negociação, afirmando que não será um belga e nem ninguém que atue na liga, mas que os torcedores certamente vão gostar. Mistérios à parte, a única certeza do time é a renovação do goleiro Miguel Van Damme. A notícia triste fica por conta do Standard Liège, que acaba de acionar a opção de compra do zagueiro Moussa Sissoko junto ao PSG. Contudo, confirma que o atleta de 19 anos quebrou um osso do metatarso do pé direito e ficará fora por cerca de 3 meses, dessa forma perdendo toda a preparação do time para a próxima temporada. E para dar uma aliviada nesse clima pesado de lesão, quero avisar que o Clube Bruges divulgou nas suas redes sociais seus novos uniformes e ficaram muito bonitos, então vai lá, dá uma conferida no novo manto do atual campeão. Eu sou Lucas Ribeiro, para a Europa na Veia. Primeiramente, vamos falar sobre a organização do futebol na França. Como já cansei de falar aqui, o campeonato francês já foi finalizado, porém, ainda havia indefinição sobre o que aconteceria com as Copas, tanto a Copa da Liga quanto a Copa da França. Pois bem, o PSG confirmou as datas das finais. No dia 24 de julho, ocorrerá a final da Copa da França entre Saint-Étienne e PSG, e no dia 31, uma semana depois, a final da Copa da Liga entre Lyon e PSG.
Ambas as decisões serão no estádio de Saint-Denis, o Stade de France, onde foi a final da Copa de 98, onde o Brasil perdeu por 3-0 para a França. Além disso, as decisões terão um fator muito importante: a presença de público. O governo francês autorizou a partir de 11 de julho eventos esportivos poderão ter a capacidade de até 5.000 pessoas, fazendo com que se torne um atrativo especial para as decisões. O governo se deu a partir de uma melhora no número de casos do país. Agora o mercado da bola não para. O PSG teve um reforço para a reta final da Liga dos Campeões. O zagueiro Thiago Silva renovou seu contrato por 2 meses e poderá disputar os jogos em Lisboa da Champions. Entretanto, 2 jogadores recusaram a renovar seus contratos e não irão a Lisboa, porém ainda podem disputar as finais de Copa: o lateral direito Meunier e o atacante Edson Cavani. O lateral belga possui rumores de uma possível ida ao Borussia Dortmund, enquanto Cavani tem futuro incerto. Por fim, o experiente meio argentino Nicolás Gaitán, que tem passagens por Atlético de Madrid e Boca Juniors, não renovará o seu contrato com o Lille, devido ao atual contexto da pandemia. O jogador está livre no mercado e possui interesse do próprio Boca Juniors, clube que o revelou para o futebol. Recentemente, o clube argentino vem contratando jogadores experientes, como Tevez, De Rossi, Buffarini, Zarate, entre muitos outros. Bom, eu sou Bruno Scaciotti e esse foi o seu boletim do futebol francês no nosso Europa na Veia. Forte abraço a todos e fique em casa. Mesmo tendo cancelado o campeonato francês, as outras competições futebolísticas continuarão a acontecer, e com a presença do público. Contraditório, não é mesmo? Para mais informações sobre o futebol ao redor do mundo, continue acompanhando o Futebol na Veia, pelo YouTube, Anchor e Spotify. E não se esqueça de se inscrever no canal ou de seguir a gente. Quero agradecer aos nossos repórteres que trouxeram tantas informações importantes e a você que continuou escutando até aqui. É isso, gente. Até o próximo episódio. Fique em casa e até mais.